Olá, seja bem-vindo, internauta, cidadã, cidadão, para mais uma edição do Linha de Frente. E eu sempre fico feliz quando recebo convidados que são de lados opostos, mas não são inimigos, são adversários, mas têm uma rivalidade civilizada no campo da ideologia. Estou falando do deputado que está à minha esquerda, propositadamente à minha esquerda, o deputado Rosenberg Pinto, do PT, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia Legislativa da Bahia, e o deputado Pablo Barroso, meu xará, dos Democratas, ele que é vice-líder da oposição. É com eles agora que eu começo, com eles e com vocês aí também nas redes sociais da Aratu, que eu começo a propor uma discussão sobre os rumos da Bahia em 2018 e nos próximos anos. Deputado Rosenberg Pinto, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Olha, Pablo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando com você, com os internautas, certamente com os telespectadores ao final de cada noite, mas um abraço aqui fraterno ao meu querido amigo, deputado Pablo Barroso, um belo deputado, um deputado jovem do interior do estado como eu, mas que faz um bom trabalho na Assembleia Legislativa, obviamente cada um defendendo posições, mas dentro de uma respeitabilidade que ajuda a ser uma Assembleia Legislativa moderna. Assim que é bom, porque todos nós crescemos e a sociedade precisa de debates como esse. O deputado Pablo Barroso já foi apresentado aqui de uma forma bem generosa, bem gentil pelo Rosenberg Pinto, ele que é deputado em primeiro mandato e já se destaca como um deputado de oposição, veio de Barreiras, que está em Salvador, para cumprir um mandato legislativo. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Pablo. Eu quero agradecer o convite da TV Aratu, a TV Aratu aqui online. Para mim é um prazer estar aqui, pelo seu convite da TV, e agradecer aqui a oportunidade de debatermos temas importantes, principalmente com o deputado Rosenberg, que além de ser um deputado atuante, preparado, nós temos pontos de vistas divergentes, mas com muito respeito, e eu tenho o maior respeito por ele porque eu sei que ele acredita o que fala, o que faz e luta pelos seus municípios que ele representa aqui na Bahia, pelos baianos. Nós vemos o trabalho dele lá na TV Assembleia e eu, como deputado de primeiro mandato, procuro me inspirar nos deputados mais experientes para nós podermos dar o nosso melhor para o nosso estado, que é isso que os baianos precisam e procuram e esperam da gente. Para mim vai ser um prazer estar aqui. Você me disse que seria uma hora, né? Esses poucos minutos. Que bom quando a conversa é boa, vai passar uma hora rapidinho. Se você tem alguma dúvida, se você tem um questionamento para qualquer um dos dois ou para ambos, escreva aí nos comentários do Facebook do Aratu Online, compartilhe essa página, marque um amigo que gosta de política ou até quem não gosta, porque é muito importante, deputado Rosenberg, todos participarem da política. Meu pai já dizia, se você não gosta de política, alguém que gosta vai decidir por você. Então vamos todos juntos tratar de política. Eu já quero começar o debate aqui com os dois deputados, os dois parlamentares bem atuantes, trazendo um assunto nacional que começou a virar o noticiário ontem, mas já é um desdobramento de uma sucessão de fatos. É o julgamento do recurso do ex-presidente Lula. Julgamento este que foi marcado e que já gerou uma mobilização, uma comoção popular, principalmente para o deputado Rosenberg Pinto. O que é que o senhor acha que vai resultar desse julgamento do recurso? Lula vai ser candidato a presidente pelo PT? Olha, primeiro, Pablo, eu lamento que às vezes no judiciário aconteçam coisas como está acontecendo com o ex-presidente Lula. Há uma posição de alguns segmentos do judiciário no sentido de tentar condená-lo a qualquer custo. Lamento que às vezes o judiciário tenha tomado partidário quando deveria cumprir o seu papel de mediador das principais questões e, obviamente, assumir posições sem interferência da opinião política. O ex-presidente Lula, para que as pessoas possam entender, está indo a julgamento por conta de um triplex, que ele costuma dizer que é um triplex Minha Casa Minha Vida, do que não custa mais do que R$700 mil.
e alega que ele recebeu esse triplex da empresa OAS, ou que ele, do Bangkok, alguma coisa assim nesse sentido, e que ele seria condenado por isso. Esse triplex não está no nome dele, ninguém nunca provou que é dele. A cooperativa que cuidava diz não tem nenhuma documentação que é dele. Os documentos que estão apostados no processo não comprovam, certo, a transferência da construtora para ele. A construtora colocou esse processo, esse triplex, no seu ativo, ou seja, mas ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro e agora em recurso, já marcado para o dia 24. E aí, Pablo, eu lamento, porque normalmente esses processos demoram em torno de 6 meses, 1 ano para o julgamento. O processo foi concluído agora e ele será julgado no dia 24 de janeiro, ou seja, em algo recorde. Não que eu acho que tem que ter morosidade, eu queria que tivesse a mesma similaridade que tem com os outros processos. Certamente, no TFR4 tem outros processos em situações semelhantes para serem julgados, mas ficaram do lado para apressar com o objetivo único de tentar colocar o ex-presidente Lula inelegível. Essa é a opinião do Rosenberg Pinto, deputado estadual do PT. Eu quero saber agora do Pablo Barroso, pelos democratas. O presidente Lula realmente cometeu crimes graves contra a União, contra o povo brasileiro? O senhor concorda com isso? Olha, eu concordo, Pablo, e acredito na justiça do país. Se o presidente ou ex-presidente Lula é culpado ou não, quem vai determinar é a justiça. Eu não posso fazer juízo de valor, nem antecipar se ele é culpado ou se ele é inocente. Eu não me sinto nesse direito. Não é o que eu vejo, é um processo jurídico perfeito. O ex-presidente Luiz Inácio Lula tem uma banca de advogados preparada, competente, que está o defendendo. Então, pelo que eu vejo, está se dando todos os prazos para as defesas dele. Então, o processo, pelo que eu vejo, o processo está acontecendo da forma natural e correta. Agora, se ele é culpado ou inocente, quem vai julgar é o juiz dentro da lei, do que ele é preparado para fazer ou não. Eu não me sinto nesse direito de julgá-lo. O que eu vejo e que eu percebo é que esse processo todo se deu através de um governo que existia muita corrupção. No governo federal e seus ministérios, os anos que passaram lá, a forma de governar, existia muita corrupção dentro do governo, está aparecendo agora bem claramente para todos aonde está essa corrupção, e a justiça tem que apurar, não é? O Ministério Público acusar, os juízes julgarem, e aí quem pagou e quem cometeu algum erro, quem incorreu em algum erro, que pague por isso. É dessa forma que eu penso. Vamos ver aí o que o juiz Sérgio Moro e as outras instâncias que estão por vir aí vão julgar, e a história dará, com certeza, o veredito final. Pablo Barroso é vice-líder da oposição ao governo de Rui Costa aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, e Rosenberg Pinto é um dos principais aliados do governador Rui Costa. Eles estão aqui para debater oposição e situação, os rumos do país, os rumos da Bahia e os rumos da capital baiana. O deputado quer falar alguma coisa? Quer complementar? Gostaria de complementar, Pablo, o seguinte. Você me perguntou se o presidente Lula seria ou não candidato. Será candidato. Porque o julgamento no TRF4, certo? Eu não tenho dúvida do resultado. Os juízes, tem o presidente, inclusive, do TRF4, já antecipou seu voto publicamente. Ou seja, ele deveria se considerar impedido, até porque ele já declarou publicamente. Então, é um absurdo o que está sendo feito com o ex-presidente Lula. Agora, o que é que eu quero dizer aqui? Isso não impede dele registrar a candidatura. Aí é um outro processo que vai transitar no TSE. Aí é o TSE quem vai julgar se vale ou não a inelegibilidade.
É o TSE que vai julgar se garante ou não a sua candidatura. Ou seja, nós tivemos vários casos aqui de diversos candidatos a prefeito, a governadores, que tinham processos de inelegibilidade, conseguiram que o TRE, caso aqui na Bahia, e o TSE homologasse a sua candidatura. Foi candidato, hoje é prefeito. Então, não vejo impossibilidade, na minha opinião, de registro de candidatura. Por isso que as pessoas perguntam, e qual é o plano B? Não tem plano B. O plano A é Lula, o plano B é Lula, o plano C é Lula. Ou seja, essa é a posição do Partido dos Trabalhadores. Esse é Rosenberg Pinto, que inclusive já evitou minha próxima pergunta, que era saber dele se Jacques Wagner poderia ser um viável candidato em caso de Lula não poder ser Jacques candidato. Wagner tem capacidade de ser presidente do Brasil, capacidade de ser presidente dos Estados Unidos, porque tem capacidade para fazer gestão como fez durante 8 anos aqui na Bahia. Mas ele é candidato a senador na chapa com o governador Rui Costa. O nosso candidato nacional é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agradecendo ao Rosenberg Pinto por nos dar esse furo de reportagem. Jacques Wagner é o candidato de senador pelo PT na chapa concorridíssima, a chapa para o Senado, junto com o governador Rui Costa. Eu quero favorecer e privilegiar você que está nos vendo aqui pelo Facebook, pelo Aratu Online, e está me dando o privilégio de debater conosco também, trazendo as perguntas. Eu queria mostrar um pouco na tela as mensagens de Diego Napoleão e Nelson Amorim. Eles estão conversando com a gente, daqui a pouco o Eduardo vai botar na tela. E Diego Napoleão faz a seguinte pergunta, que eu vou direcionar, viu, Diego? Me permita direcionar os dois deputados. Quero começar primeiro com o deputado Pablo Barroso. Diego Napoleão quer saber, Pablo Barroso, qual a opinião do senhor em relação à segurança pública na Bahia? Olha, Pablo, foi bom, agradeço a pergunta do Diego. Hoje, o estado da Bahia é o estado, acabamos de vir aqui da Assembleia Legislativa, onde estava acontecendo a sessão. Hoje, o estado da Bahia é o estado mais violento de toda a federação, né? São dados oficiais. O governo do estado é omisso com relação a isso. Nós estamos perdendo a guerra para a criminalidade. E a desculpa e a omissão do governo, ele arranja desculpa e se esconde através de uma violência que acontece no país todo. É verdade, a violência acontece no país todo, mas aqui na Bahia cresce mais do que todos os estados. Existem estados como Pernambuco que a violência diminuiu. É um estado aqui nordestino como o nosso, onde há o combate à criminalidade. Infelizmente, aqui na Bahia, nós temos hoje os 3 municípios mais violentos entre os 5 do país. Porto Seguro, Lauro de Freitas e Simões Filho. Nós somos o estado que mais tem homicídios no nosso país. E eu vejo, apesar da luta da Polícia Militar e da Polícia Civil do nosso estado, eu vejo a falta de investimento, de planejamento do governador com relação à segurança pública. O governador investe mais em propaganda. Se gastasse esse dinheiro em propaganda com segurança pública, estaríamos bem melhor. Mas, infelizmente, esse é um reclame de toda a população. E aí, nós, fugindo do debate político, nós só perguntamos aos cidadãos baianos e àqueles que moram na Bahia há pelo menos 10 anos, 15 anos, como era a Bahia antes e o que a Bahia é hoje. Nós tínhamos liberdade, inclusive aqui em Salvador, cidade que eu sou apaixonado, que eu escolhi para morar. Estou aqui há quase 30 anos. Nós andávamos pelas ruas de Salvador. E quando tinha uma rua em Salvador que você não poderia andar, era uma exceção. Hoje você tem dificuldade para andar nas ruas de Salvador se sentindo seguro. Hoje você tem dificuldade para frequentar praças, bares, restaurantes com a família. Hoje você tem dificuldade para tudo isso. Antigamente não era assim, não é? Hoje as pessoas não se sentem seguras e as pessoas são assassinadas. Eu tenho um caso aqui esse ano de 2 amigos. Um foi comprar uma água de coco no Imbuí, foi assaltado e assassinado, não é? O outro, aqui no Rio Vermelho, comprando uma acarajé, foi assassinado. São cenas do cotidiano, no dia a dia, que quando você menos espera, quando você está à vontade, quando você pensa no dia a dia como você vive, não é algo surpreendente, já virou comum. E nós não podemos achar que isso é comum.
a Bahia está abandonada aos bandidos por falta, prioridade e por omissão do governador Rui Costa. Esse é o deputado Pablo Barroso destacando os índices de violência e como ela afeta o nosso cotidiano. Mas o deputado Rosenberg Pinto parece que não ficou muito satisfeito. Eu vi ali na tela, ele fez até um sorriso irônico com algumas afirmações do deputado Pablo Barroso. Eu queria a sua resposta para o que ele disse. Não, eu só me lembrei aqui, porque ele falava que não tem investimento na segurança pública. Olha, Pablo, você é mais novo que eu, mas eu certamente, Pablo aqui, que é entre nós dois aqui, é um pouco mais velho que você, mais novo que eu. Mas quem sabe, quem está assistindo a gente, por exemplo, o que eram as viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil há 13 anos atrás. Realmente era lamentável a forma como os policiais reclamavam. Na realidade, combustível precisava a prefeitura, certo? No interior do estado está botando combustível porque o estado não botava dinheiro para fazer isso. Não tinham uma organização de inteligência da Polícia Militar. Hoje há uma central, certo, com uma tecnologia extremamente avançada para acompanhamento na Bahia inteira do ponto de vista da inteligência para resolver um problema da violência. O problema que às vezes eu falo, Pablo, lá na Assembleia Legislativa, é que nós, deputados, às vezes fazemos um discurso muito em cima da visão mais global, sem entrar no detalhe. Eu tive por obrigação, porque tive que estudar, e fiz ciências sociais e tive que estudar a violência. E um dos temas foi a violência em Salvador. E quando estudei, o governador não era Jacques Wagner, certo? Então, eu estudei a violência, certo, nos governos carlistas, nos governos do DEM, do PFL. A violência, Pablo, ela existe por um conjunto de fatores. E nós não podemos achar que nós vamos combater a violência matando as pessoas, botando mais policiais para cuidar de cada local, certo? Os policiais, certo, de metralhadora na rua, certo? Viu ali um suspeito, pega pela gola da camisa ou metralha a pessoa. Não é essa a forma de ver o problema da violência. A violência hoje, ela está concentrada nos atores entre 20 e 35 anos. São os principais atores, certo, que controlam a violência tal. Essas pessoas, elas foram formadas, não foi nos últimos 13 anos, não tem criança de 13 anos coordenando, tem criança de 13 anos sendo aviãozinho de pessoas de 30, de 40 e tal. Aí o que ocorre? Essas pessoas que estão no processo da construção da violência, elas foram formadas num período onde você não tinha uma oportunidade. Você não tinha oportunidade de emprego, você não tinha oportunidade, ou seja, a geração de emprego era muito pequena. Então, essas pessoas foram para o crime, foram construindo, e hoje a violência está do tamanho que está. Agora, e é lógico, não é um problema local. Pensar a violência como o Estado da Bahia isoladamente é não compreender o que é a violência. Nós só vamos combater isso, dizia ontem, por exemplo. E aí o ministro Raul Jungmann ontem fez um belo debate sobre a violência, sobre o tráfico de drogas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, para quem não acompanhou, está tratando muito a respeito do tráfico também. Do tráfico internacional de drogas. Da responsabilidade do governo federal com a segurança pública. Com a segurança pública, porque, na realidade, ou há um imbricamento entre todos os estados e a União do ponto de vista para combater a violência e da segurança pública, mas nós não vamos resolver. Primeiro, eu não posso comparar a violência, porque isso é muito relativo. Eu não posso comparar a violência da Bahia com a violência em São Paulo ou do Rio de Janeiro. São coisas totalmente diferentes, são situações totalmente diferentes. Olha, hoje, o estudo de hoje diz que reduziu em 10%, certo, os assaltos a caixa eletrônico na Bahia, mas cresceu
em 12% esses assaltos no estado de São Paulo. Mas eu não posso comparar isso e dizer que São Paulo ficou mais violento por isso ou a Bahia ficou menos violenta por essa questão. Então, a discussão da violência, certo? O combate à violência, ela está vinculada a uma série de fatores, principalmente o investimento na camada mais pobre da sociedade, que deu oportunidade de geração de renda. Nos últimos 1 ano e meio para cá, aumentou considerável a violência no Nordeste. Por quê? Porque diminuiu, certo, Bolsa Família, diminuiu os programas sociais, diminuíram o investimento em políticas públicas do ponto de vista de manter aluno em escola, as bolsas escolares. Ou seja, com isso você expõe um time ao Deus dará, e eles não têm oportunidade e acabam indo para a violência. Esse é o deputado Rosenberg Pinto. Eu vou querer saber do deputado Pablo Barroso se ele concorda com a argumentação do Rosenberg Pinto, mas antes quero mostrar a participação. É sempre bom a gente incentivar a participação do internauta, do cidadão, cidadã. Discutam política na sua família, no seu ambiente de trabalho. É importante todo mundo participar do debate. Diego Napoleão coloca um ingrediente a mais aqui, ele que fez a pergunta. Daqui a pouco tem pergunta de Técio Hugo para Rosenberg Pinto e Pablo Barroso. Diego Napoleão acha que o déficit de PMs, déficit de policiais, é grande, que o governo também deveria combater isso, contratando mais policiais, fazendo concurso público. E Carlos Costa Santos, Pablo Barroso, diz que a presença da polícia inibe o crime. Aqui em Cajamar, São Paulo, onde moro. Um abraço, Carlos. Obrigado pela participação direto de São Paulo. Temos, nessa época do ano, temos PM, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Civil. Estão quase todas lá e dificilmente se vê assalto. De que forma você pode responder a Diego Napoleão e Carlos Costa Santos, que estão falando a respeito da mesma coisa, efetivo de policiais? Primeiro que eu concordo com o Diego e concordo com o Carlos. Não é? Nós temos hoje um déficit de policiais militares, há uma falta de investimento do governo do Estado. Eu não posso comparar se há 15 anos atrás se eu tinha um carro que não tinha vidro elétrico e hoje eu tenho condição de ter um carro com vidro elétrico, eu não posso comparar nossa época com a época de 15 anos atrás dessa forma. O deputado Rosenberg falou que os carros da Polícia Militar eram sucateados ou algo parecido. A questão é, a violência e a segurança pública é para quê? Para cuidar da vida dos baianos. Quando as pessoas não se sentem seguras nas ruas, algum problema existe. E há 15 anos atrás, nós nos sentimos muito mais seguros. Aí você fala, a gente parte para a seguinte pergunta. O que ocasionou isso e o que podemos fazer para melhorar? O que ocasionou isso foi porque a violência realmente tem uma crescente nacional e o governo do Estado, nos últimos 12 anos, governados pelo PT, não investiram o suficiente para barrar essa violência. Quando nós temos várias formas de combater, e a que mais vai realmente nos dar certeza de que estamos no caminho certo é melhorar a educação dos baianos, né, as possibilidades de trabalho, de emprego e renda, as ações sociais. Isso a médio e longo prazo tem um efeito. A curto prazo, nós precisamos botar os policiais na rua, porque realmente inibe a violência. Os bandidos têm medo da força policial, porque nós temos uma polícia militar corajosa, uma polícia militar competente, mas que não tem o respaldo do Estado. Melhorar os salários desses policiais, preparar eles, dar cursos, dar segurança, dar condições melhores de trabalho. Isso o governo não faz. Por isso, os baianos estão dessa forma. O que eu vejo hoje, e que as pessoas nos param nas ruas, é o seguinte: as pessoas falam dos problemas, mas a gente precisa saber como o que a gente vai agir para melhorar esses problemas. Porque, enquanto isso, as pessoas estão morrendo. Nós somos o estado que mais temos irmãos mortos. O estado da Bahia tinha 3.500 pessoas que morriam assassinadas por ano. Hoje, já chega a quase 7.000, enquanto tem estados como o de Pernambuco, que na mesma época que aqui, há 12 anos atrás, eram 3.500 homicídios, Pernambuco eram 5.000. Há 12 anos atrás, o Pernambuco tinha 5.000 homicídios. Você não conseguia andar nas ruas de Pernambuco, como não conseguia andar aqui, principalmente na capital, Recife. Hoje, Pernambuco tem 3.500 homicídios. Reduziu o número, porque houve investimento do Estado. Aqui não, aqui nós aumentamos.
E o governador, mais uma vez, se omite. Faz o discurso de que vai fazer, de que vai acontecer, mas, na realidade, a cada dia que passa, nós nos sentimos mais abandonados. E, infelizmente, falta a sensibilidade do governador de saber que o maior compromisso dele, quando ele foi eleito, é cuidar da vida dos baianos, seja através da segurança, seja através da saúde pública, que quando as pessoas vão nos hospitais hoje, faltam exames, faltam leitos de UTI, não é? Seja a forma de respeitar as pessoas através da geração de emprego e renda. Hoje nós vivemos uma crise que as pessoas precisam de emprego. E é mais um fator, realmente, e o deputado Rosenberg citou aqui, da questão da diminuição dos programas sociais. Nós tivemos uma diminuição de programas sociais, assim como a economia do nosso país e a economia do Estado realmente caiu. Não é? Nós estamos hoje com uma crise de milhões e milhões de desempregados, não é? E todos sabemos o porquê. Todos sabemos como é que essa crise foi ocasionada nacionalmente, mas o que o baiano, o que as pessoas perguntam para a gente é, sim, estamos dessa forma, e o que é que nós podemos fazer para melhorar? Eu sugiro ao governador, e a gente faz isso com constância, diariamente, na Assembleia Legislativa, que ele faça um planejamento melhor e faça um debate mais claro e mostre para os baianos realmente quanto vai se gastar e o que vai se investir a cada mês e a cada ano, para nós termos a perspectiva de que nós teremos pelo menos uma melhora. E nós temos a segurança que somos cuidados. Porque hoje o que eu sinto é que a população da Bahia sente que está abandonada. Deputado Rosenberg Pinto, tem direito a uma tréplica antes da gente mudar para outro assunto, só tentando chegar num consenso com o senhor. Se eu não me engano, o orçamento para a Secretaria de Segurança Pública foi de 4 bilhões, o maior da história do Estado da Bahia. Não foi suficiente para tudo isso que Pablo Barroso mencionou? Olha bem, nós estamos aumentando investimento em segurança. Pablo, é porque, é lógico, aí é o discurso, mas se a gente quiser ler as informações, nós ampliamos o investimento em segurança. Foi a secretaria que nos últimos anos mais aumentou, certo, em orçamento, e nós investimos bastante. O que ocorre, Pablo, no fundo, eu acho que nós temos um déficit, sim, de policial. O governador Costa acha também isso. O problema é que nós não temos como contratar financeiramente a quantidade de policiais necessário para resolver um problema visual, ou seja, a presença da Polícia Militar. Lógico que a presença da Polícia Militar inibe, mas não é só isso que resolve o problema. Ou seja, ele fala sempre de Pernambuco. O problema de Pernambuco, Pablo, é o seguinte, é que ele mudou a metodologia de computação, certo, dos crimes, coisa que aqui na Bahia nós mantivemos. E quero aqui dizer que não foi do governo Jacques Wagner, não. A metodologia de computação já vem desde o governador Paulo Souto corretamente. Nós aqui na Bahia avaliamos todos os crimes, independentemente da identificação ou não, diferentemente de São Paulo, diferentemente do Rio de Janeiro. E o Pernambuco fazia da forma que a Bahia fazia. E aí modificou a metodologia para a mesma do Rio de Janeiro e São Paulo. Aí é lógico, você tá medindo coisas diferentes, aí você vai encontrar valores diferentes. Então, mas é inadmissível. Ou seja, a Bahia diminuiu em relação ao Rio de Janeiro, em relação a São Paulo, a violência. Agora, tem uma coisa, meu querido Pablo, certo? Só o governador Rui Costa é capaz de manter um estado como esse, pobre como é o nosso, certo? Com as contas em dia, pagando os servidores, pagando o 13º, pagando os fornecedores e aumento na Polícia Militar. Nós acabamos de aprovar por unanimidade, reajuste para a Polícia Militar e Polícia Civil no novo enquadramento. Nós fizemos agora, recentemente. Todos os deputados, inclusive Pablo Barroso. Todos os deputados, mas o deputado Pablo Barroso, que ele não vai votar contra. É lógico que ele gostaria que fosse mais, como eu também gostaria que fosse mais. Mas foi o possível que o governador Rui Costa teve condições de dar. Para professor, nós fizemos a mesma coisa, aumentamos agora. Nenhum estado fez com relação a professor. E Polícia Militar, só 5 estados no Brasil fizeram o que a Bahia fez. Todos os outros, certo, tem policial militar ganhando menos do que salário mínimo. Pablo Barroso pegou algumas estatísticas, eu vou pedir a ele só
um resuminho, 30 segundos, porque tem vários temas aqui que a gente pode retratar. Não, eu estava aqui olhando o anuário nacional, né, que pega todos os dados de todas as secretarias de segurança pública do Estado. Metodologia é diferente. Não é? Esse é um discurso do governo do Estado. Mas aqui nós iremos debater isso durante, Pablo, Precisamos de um programa especial. Podemos passar o dia. Mas o que importa são as pessoas, e as pessoas se sentem inseguras hoje no Estado. Não é? Então, isso derruba qualquer discurso político. Não é? Eu tenho a tranquilidade de falar e digo mais, acho que o governo do Estado tem até investido mais, inclusive, do que nos anos anteriores, mas acordou e tem investido muito timidamente e acordou muito tarde. E nesse acordar tarde, muitas vidas foram perdidas e, com certeza, não terão resultado a curto prazo. Estamos todos aqui com o privilégio de um debate em alto nível, ao vivo, com o deputado Pablo Barroso, do Democrata, vice-líder da oposição na Assembleia, e o deputado à minha esquerda, o Rosenberg Pinto, natural de Itororó, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E a melhor carne do sol do Brasil, Itororó. Famosíssima carne do sol de Itororó. E estou com vocês também aqui ao vivo pelo Facebook do Aratu Online, com muito privilégio e uma honra enorme de receber todas as perguntas e os comentários de vocês, de Carlos Santos, Carlos Gomes, Anderson Alves, Diego Napoleão, Felipe Oliveira, Pedro Vitor, Ângela Lucas Lima Lapa, todo mundo querendo participar, e segurança pública realmente é um tema que mexe com os ânimos de cada um. Agora eu quero tratar um tema, viu, deputado Rosenberg Pinto, trazido aqui pelo Técio Hugo. Técio Hugo parabeniza o deputado Rosenberg Pinto na recuperação da BA 262, que liga Poções e Nova Canaã. Oi, Técio. Mas ele também pergunta, ele direciona a pergunta para o Pablo Barroso. Eu vou começar por Rosenberg Pinto. É verdade que o DEM, o PSDB, trabalharam para um bloqueio de 600 milhões de reais em um empréstimo para a Bahia? Pergunta Técio Hugo. Técio, eu estou muito feliz porque nós estamos recuperando rapidamente a estrada que liga Poções a Iguaí, logo depois, agora em 2018, de Iguaí até o Ponto de Astério, para que a gente possa zerar aquele déficit ali de rodovia naquela região. Da mesma maneira, nós estamos fazendo Potiraguá até a BR-101, ali na região do Médio Sudoeste. Mas, Técio, olha bem, todas as informações vão nesse sentido. Eu não quero aqui nominar nenhuma pessoa sobre essa questão do empréstimo, mas houve por parte de um ministro do Democrata colocando de que não deveria o Michel Temer fazer a liberação a homologação do empréstimo que nós aprovamos na Assembleia Legislativa. Mas Michel Temer homologou e foi para o Banco do Brasil. Lá no Banco do Brasil, depois de ter assinado todos os procedimentos, o governo do Estado dá a garantia, porque é um empréstimo, ficou tudo acertado que o dinheiro seria creditado e até hoje esse dinheiro não foi creditado. O prefeito de Salvador, e eu não estou falando aqui porque ele é quem disse, que se o governador Rui Costa quisesse, ele poderia ajudar para resolver essa questão. Ou seja, aí me chamou a atenção, é como se o cara está passando recibo e que há um bloqueio nisso, porque se ele pode resolver, alguém está bloqueando isso, porque, lógico, eu entendo porque ele, Michel Temer, é da mesma turma e tal, ou seja, então, eu até entendo que ele tem esse acesso. Deve ter indicado o diretor do Banco do Brasil, não sei quem é que indicou, mas se ele tem a senha para desbloquear, certamente é a senha para bloquear. Então, eu não posso, obviamente, dizer que foi ele, que foi João, que foi Antônio. Agora, é o comentário geral, Técio, na Bahia inteira, que foi a política, através da oposição ao governador Rui Costa, quem bloqueou esses 600 milhões. E eu lamento, não defendo essa tese, acho que nós não podemos fazer política dessa maneira. O deputado Pablo me conhece lá na Assembleia, eu não acho que a gente tem que perseguir ninguém, tanto que o governador foi agora a Itapetinga, que é base
concreta do PMDB, são ligados ao presidente do PMDB, Gedel Vieira Lima, Pedro Tavares. Então, são históricos do PMDB. O governador foi lá liberar obras para a cidade de Itapetinga, porque ele está pensando na cidade. Então, se é verdade isso, eu queria pedir aí a Pablo, que é do DEM, para verificar essa veracidade dessa questão e ajudar nessa liberação, porque não é o governador Rui Costa que está perdendo com isso, quem está perdendo é a população, porque você não tem um empréstimo que poderia estar resolvendo o problema das estradas, inclusive uma que está lá, Buritirama, certo? Lá na região do deputado Pablo, que poderia já estar com o problema resolvido se a gente tivesse com esses 600 milhões Deputado liberado. Pablo Barroso, que é de Barreiras. Se tem uma pessoa que poderia responder isso muito bem, é o próprio ACM Neto, mas se tem duas pessoas que podem responder, a segunda é Pablo Barroso, que é muito ligado ao prefeito ACM Neto, foi iniciado na política pelo prefeito ACM Neto, faz questão, inclusive, de reforçar e de repetir isso. É verdade que o DEM trabalhou contra esse empréstimo de 600 milhões? Pablo, essa é uma pergunta até boa de ser feita agora, mas o que a gente vê na política e que as pessoas cansam, não é? E que eu vejo até com maus olhos, preocupação, mas que a gente vai conseguir mudar isso com o tempo. Hoje, com as redes sociais, para se inventar uma mentira e para soltar uma mentira no WhatsApp, nas redes sociais, é a coisa mais fácil do mundo. E às vezes as pessoas leem aquilo ali e não procuram averiguar. E as mentiras se espalham. Essa foi a forma do governo do PT separar a Bahia, separar o Brasil e fazer as suas eleições. Continua nesse mesmo método. O que é que a população quer hoje? A população quer realizações. E aí, você citou muito bem, eu fui inserido na política através do prefeito ACM Neto, com muito orgulho. O município que eu sou mais votado é a capital do nosso estado, que eu tenho muito orgulho, que foi recuperada nesses últimos 5 anos de governo do prefeito ACM Neto, que as pessoas têm orgulho de dizer que tem um prefeito competente, que teve 74% dos votos na sua reeleição, por causa de trabalho, de realização, de mostrar para o que veio. É o que as pessoas procuram e esperam hoje dos políticos. O prefeito ACM Neto faz isso, e não se esconde, não se omite. Quando o governo era o governo Dilma, o governo municipal aqui, o governo do prefeito ACM Neto, trabalhou sem R$1 do governo federal. E não ficou procurando desculpas, mas resolveu, encarou, matou no peito a bola e foi resolver os problemas de Salvador. Não tinha R$1 do governo federal e nenhum do estadual. Hoje, o governo estadual, do governador Rui Costa, por ter falta de planejamento, por ter quadros que não têm competência para tanto, porque não tem coragem de encarar os verdadeiros problemas do Estado, hoje o governo do Rui Costa inventa uma desculpa de que não faz as estradas da Bahia por falta de recursos do governo federal. Ora, se o governo do Estado não tem condição de fazer as estradas, assuma isso e diga o porquê. Por que está faltando dinheiro nos cofres do governo do Estado? Agora, quem conhece o prefeito ACM Neto sabe que ele faz política pensando nas pessoas. E as pessoas aqui de Salvador e da Bahia reconhecem isso hoje. Não é? Eu reconheço que o governador Rui Costa, com certeza, tem suas qualidades, até porque tem muitas pessoas que acreditam nelas e acreditam nele. Mas esse tipo de desculpa do governo federal, que o governo federal não está liberando, que o Temer não está liberando, o presidente Temer, que foi, inclusive, da chapa de Dilma, da chapa de Lula, né, votado por eles. Eu não votei em Michel Temer, não é? Então, essa é a responsabilidade deles. O governo do Estado, as estradas da Bahia, a segurança pública, a saúde da Bahia é uma responsabilidade do governador do Estado da Bahia. Deputado Pablo Barroso, o senhor mencionou aqui agora, e com bastante propriedade, a reeleição do prefeito ACM Neto com 74% dos votos e a grande aprovação que ele tem. O número de obras que o prefeito faz e que o governo também faz aqui na capital. Tem muitas obras. Eu quero saber do senhor o seguinte, eu li uma notícia ontem que há ainda uma dúvida se o prefeito ACM Neto vai ser candidato. Com todas essas credenciais, olha a foto de ACM Neto aí, se o prefeito ACM Neto vai ser realmente candidato ao governo do Estado. O senhor pode esclarecer de uma vez por todas aqui, para os internautas, para os espectadores, ACM Neto vai ser candidato concorrendo contra Rui Costa em 2018? Olha, primeiro eu quero acabar de responder aquela última pergunta. Sim, desculpe, dos 600 milhões. Que vou responder de forma bem prática.
Recentemente, semana passada, ou foi agora no início da semana, saiu uma nota do Tesouro Nacional mostrando que o governo do Estado está inapto a receber recursos porque é inadimplente com o governo federal. O governo do Estado não paga as suas contas. Tesouro Nacional. Não, o Tesouro Nacional não paga... modificou a forma de calcular, porque é inadmissível que o Estado de São Paulo tem um déficit, certo, de 50 vezes maior do que o Estado da Bahia, e o Estado de São Paulo está adimplente e a Bahia é inadimplente. Ou seja, quem mudou isso? Que é mais uma perseguição do governo Temer direcionado para não priorizar. Pablo, eu aqui... É porque esse discurso aí, que foi a Semineto, o que virou a política. Eu não gosto desse debate, eu gosto do grande debate. Por exemplo, você falou que, na época de Dilma não se investiu em Salvador. Olha, nós fizemos as diversas obras, retomamos o metrô de Salvador, no governo Dilma. Certo? Nós fizemos a Via Expressa, a presidenta Dilma, que veio aqui com o prefeito Assemineto inaugurar um investimento fantástico. O que é que eu estou falando aqui hoje? 90 milhões que o governo federal deveria mandar para o metrô de Salvador, para que a sua parte não fez, e para não paralisar as obras, o governador Rui Costa botou 90 milhões. É lógico que 90 milhões diminui a possibilidade dele fazer investimento em outras áreas. Eu estou falando isso, eu acho que essa política, eu sei que Vossa Excelência não concorda com esse tipo de política, essa política não ajuda os baianos e as baianas. Eu acho que nós temos que construir uma política, independentemente o prefeito ser Assemineto, ou o prefeito ser alguém do PT, ou o governador ser do PT ou do DEM. Nós temos que fazer uma política para a população baiana. Ou seja, eu repito essa coisa do empréstimo, etc. e tal, porque não tem nenhuma motivação técnica para esse dinheiro não sair. Até porque essa mudança... Está aqui, viu, deputado Rosenberg? Que foi feito depois. Eu busquei aqui agora, por favor, Edu e Wilton, uma nota, uma reportagem do meu colega competente, Jairo Costa Júnior, no Correio, na coluna Satélite. Tem 7 dias essa nota, foi no dia 7, dizendo que a Bahia está impedida de contratar novos empréstimos e esse rebaixamento da Secretaria do Tesouro Nacional inviabiliza, inclusive, os 600 milhões. Não inviabiliza os 600 milhões, porque essa foi uma operação feita anteriormente a essa mudança que foi feita. Foi uma mudança de metodologia. É disso que eu acho que nós precisamos. Quem pensa a política grande não pode entrar nisso. Ou seja, nós não podemos mudar essa regra assim, que vai atacar principalmente os estados mais pobres do nosso país. A Bahia, certo? O Ceará, Pernambuco, ou seja, o Piauí. Nós não podemos tratar dessa maneira. São Paulo, que tem uma situação extremamente preocupante em relação ao endividamento, e ela não tem problema, ou seja, o nível de endividamento da Bahia é o menor. É o menor. Então, nós temos capacidade de empréstimo. Nós temos capacidade. Se mudou, mas eu não gosto, entendeu, Pablo, da política dessa forma. Eu queria fazer a política grande. Queria fazer a política aonde está aqui, ou seja, Salvador. Eleição vai ser no próximo ano. Então, é o momento do debate da eleição. Aqui agora, de que maneira nós podemos fazer mais por Salvador, e o governador está fazendo isso? Eu chego a brincar que o governador Rui Costa, além de ser governador, é prefeito de Salvador pela quantidade de obras. É lógico que o prefeito de Salvador eleito é Assemineto, e eu respeito, e a população o elegeu. Falando em política grande, deputado, desculpe interromper, um possível embate no ano que vem entre o governador Rui Costa, candidato à reeleição, e o prefeito da capital, Assemineto, reeleito prefeito e muito bem avaliado, pelo menos na capital, que a gente tem notícia, não seria uma chance da gente fazer esse debate da grande política? Eu acho agora, é necessário que o prefeito de Salvador se decida se ele vai ser ou não candidato. Por que ele ainda não revelou? Olha bem, aí Pablo pode dizer mais que eu não... Por favor, não Pablo. Posso. Aí deixa Pablo responder, porque... Eu estava respondendo, o deputado Rosenberg educadamente quis
mostrar o ponto de vista dele, porque eu aqui estava falando a respeito dos 600 milhões, não é que o que eu pergunto ao governador é porque ele quis ser candidato a governador e agora, na obrigação de governador do estado de fazer as estradas, de cuidar da saúde e da segurança pública, sempre arranja uma desculpa para não fazê-lo. Neste caso agora é os 600 milhões, sendo que o governo do estado... O que acontece no Tesouro Nacional é que o governo do estado sempre dava as pedaladas, não é? As pedaladas, as famosas pedaladas, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. O governo do estado gasta mais do que arrecada e não paga esses gastos. Faz os 10, né, que são as despesas de exercícios anteriores, e não fecha as suas contas. Então, isso faz com que o governo não tenha capacidade, inclusive, de ter empréstimos, não é, para gerir o estado e para investir mais no estado. Agora, com relação à candidatura do prefeito de Salvador, todos nós baianos sabemos que o prefeito Assemineto hoje é uma referência nacional na nova política, não é, e que tem feito um belíssimo trabalho aqui na capital. Ele, este ano, está preocupado em cuidar da capital, cuidar da prefeitura de Salvador. Se você for conversar com ele, em momento algum ele vai conversar sobre o estado, porque ele gosta do estado, ele realmente é um baiano nato, mas ele não vai falar sobre candidatura no que vem. Mas todos nós temos a certeza, e olhe que diante do chamamento da população da Bahia, e você vê as pesquisas que aí saem, o governador, o prefeito Assemineto nem disse que seria candidato. E nas pesquisas sai em primeiro lugar à frente do governador Rui Costa. O Rui Costa tinha a obrigação de ser o primeiro nas pesquisas, porque é governador, está em exercício, mas mesmo estando em exercício, está em segundo nas pesquisas. E isso eu tenho certeza que é um incentivo muito grande, porque os baianos demonstram a vontade de ter um governo mais eficiente, um governo mais preparado, com planejamento, mais eficaz, mais corajoso. Este é o governo que o povo da Bahia quer. Diante disso, eu tenho certeza que o prefeito Assemineto vai ouvir a voz dos baianos e, com certeza, vai se candidatar ao governo do estado. A resposta foi clara do deputado Paulo Barroso, ele acredita e tem certeza na candidatura de Assemineto. Aí eu pergunto a Rosenberg Pinto, o senhor concorda que o governador Rui Costa, por ser governador, por estar no cargo, deveria ser o preferido já nas pesquisas há um ano da eleição? Não, olhe bem, aí eu vou responder isso aqui, não como deputado, vou responder pela minha profissão, certo? Porque eu sou analista de pesquisa, é minha obrigação. Pesquisa, a essa altura do campeonato, você não pode analisar número. Quem analisa número faz errado. Pesquisa, a essa altura, você analisa tendência. Quem é da área sabe do que é que eu estou falando. Você analisa a tendência. O prefeito de Salvador, Assemineto, além de ser prefeito, é proprietário de uma rede de televisão, de uma rede de rádio, certo? Que tem repetidor no estado inteiro. E que está, se você fizer a conta da sua exposição diária, semanal, mensal, anual, você vai verificar que é infinitamente diferente da exposição do governador Rui Costa, certo? Esse é um fator. Ele, na realidade, tem uma marca por detrás. A ACM é uma marca, certo? Que é a marca do avô. Então, não é apenas o prefeito de Salvador, tem uma marca por detrás. Aí, o que ocorre? Então, nós temos que analisar a tendência. Ele está com uma exposição pública muito grande, prefeito da principal cidade, com a rede de televisão. É lógico que tem a sociedade o enxerga diariamente nas suas casas. Agora, quando você analisa a tendência, na própria pesquisa que a Assemineto encomendou, certo, no Paraná, ele vem caindo nas pesquisas de fevereiro até agora. Não sou eu que estou dizendo, é a pesquisa dele. Vem perdendo e tal. E é lógico que isso vai fazer ele pensar duas vezes se será ou não candidato. Ele já dizia com mais ênfase lá atrás. Agora ele já não diz com tanta ênfase. O Pablo disse aqui, eu vou torcer
para que ele seja, a população vai pedir que ele seja. Certo? Não, Rui Costa está dizendo, eu sou candidato à reeleição. Quer dizer, ele está dizendo. Então, é uma tendência que a gente analisa essa pesquisa, que é a pesquisa dele. Pela pesquisa dele, se eu fosse ele, eu ia gerar também a dúvida que está gerando nele. Agora, na minha opinião, e eu respeito ele como a principal liderança do DEM na Bahia, de oposição na Bahia, certo? Era ele, era o Gedel Vieira Lima, era o ex-governador Paulo Souto. Então, o ex-governador Paulo Souto saiu um pouco mais de cena e eu tenho um grande respeito por ele, como tenho um grande respeito pelo seu filho, Fábio Souto, um belo deputado, uma pessoa extremamente séria lá na Assembleia. O Gedel está fora de combate, só tem ele. Aí o que ocorre? É natural que ele vai se perguntar também, olha, se eu não for candidato, como é que fica o grupo? Então, a dúvida dele é o grupo manter um grupo de oposição ao governador do estado, mesmo sabendo das suas dificuldades eleitorais, e a outra é disputar uma eleição, deixando a Prefeitura de Salvador, certo, para manter o grupo unido. É uma situação para ele muito difícil. Eu estou falando aqui, não como deputado, estou falando aqui como uma pessoa que analisa a política diária na cidade. Eu não queria estar na pele dele, porque ele tem uma cobrança muito grande pelo grupo para ele ser candidato, mas as pesquisas, a tendência das pesquisas indicam que a tendência é a consolidação da reeleição do governador Rui Costa e a queda dele pelo fator nacional. Ele é o principal aliado de Temer no estado da Bahia. Então, com o cara com 93% de rejeição, ele é o principal aliado de Gedel fora de combate, e todo dia na televisão aquelas malas aparecendo. Então, para ele é muito difícil. Deputado Pablo Barroso, o senhor como um personagem importante desse grupo citado pelo deputado Rosenberg Pinto, o grupo dos democratas, o grupo da oposição no âmbito estadual, o senhor não se lançaria, não, candidato ao governo, ao vice-governo? E mais do que isso, esse homem aqui acabou de cravar Jacques Wagner candidato a uma das vagas do Senado. O DEM já tem pelo menos um candidato ao Senado, porque estão falando que está difícil. O próprio governador Rui Costa disse que está difícil achar uma vaga, um candidato à vaga do Senado na oposição. E Jacques Wagner já escreveu no Twitter que convida alguém para ser candidato ao Senado, para concorrer com ele. Como é que vocês estão lidando com essas provocações aí? Olha, essas provocações, na falta do que mostrar, é o que acontece com o senhor Jacques Wagner e o governador Rui. Mas a gente tem muito trabalho que mostrar. Primeiro que a Paraná, a pesquisa, que foi quem divulgou a pesquisa, não foi uma pesquisa contratada pelo prefeito Assemineto. Foi uma pesquisa, salvo engano, contratada pela Rede Record de televisão. Né? Então, esse não é um fato... Então, desculpe. Não foi. Eu imaginei que foi, mas foi cometesse esse equívoco, não de má fé, deputado Rosenberg. Mas cabe nos esclarecer. Segundo, que a pesquisa, se o governador estivesse bem nas pesquisas, à vontade do baiano, ele como um bom governo, ele estaria bem avaliado, estaria à frente das pesquisas e mostraria as pesquisas que ele faz. Mas nós temos um grupo forte, um grupo consolidado, temos serviços prestados na Bahia, um grupo político, onde existe renovação, e o que não falta é candidato ao Senado, a governador do Estado. Agora, o prefeito Assemineto tem uma responsabilidade em governar o município de Salvador. É disso que ele está cuidando. Assim como o governador, sugiro que assuma a sua responsabilidade de governar o estado da Bahia, de cuidar da segurança, da saúde, das estradas, e não procure desculpa para os baianos, porque nós estamos aqui penando. E aí eu queria, o deputado Rosenberg falou que gostaria de fazer a grande política, debater a grande política, mas nós não temos como fazer essa grande política, deputado Rosenberg. Vossa Excelência, que é um deputado muito preparado, volto a dizer, com um governador que, infelizmente, não tem condição de gerir o Estado, não está à altura de um Estado que precisa competir com outros estados da federação e precisa fazer com que a Bahia volte a ter pujança e volte a ter uma relevância nacionalmente, inclusive política, inclusive com
fortalecimento político no governo federal, para nós podermos trazermos recursos importantes para cá. Com relação a realmente essa imagem das malas que foram encontradas, desse dinheiro que foi encontrado, né, o ministro Jardel Vieira Lima, que está aí respondendo na Justiça, assim como o ex-presidente Lula e todos aqueles que participaram do governo Lula Temer e Dilma Temer, o ministro Jardel Vieira Lima foi ministro de Lula, não é? E foi, inclusive, essas malas aí, esse processo todo que está sendo feito contra o ministro, está se levantando e a Justiça está dizendo que foram recursos arrecadados. Aí eu não sei, não posso dizer se é verdade ou não, mas a Justiça irá provar recursos arrecadados quando era membro da Caixa Econômica Federal no governo Dilma, quando era ministro no governo Lula. Então, essa denúncia de corrupção contra o ex-ministro Jardel Vieira Lima é exatamente no governo Dilma e Lula. A origem é do Banco do Brasil. A origem é do Banco do Brasil. Foi o que a Justiça disse. Do Banco do Brasil? Então agora eu peço desculpas, deputado Rosenberg, mas ele foi vice-presidente da Caixa Econômica, não é isso? Foi. E era o recurso que era desviado, a denúncia parece do PMDB, olha bem, nacional. Pablo, Não é essa denúncia? Se você me permite, olha bem, eu não quero fazer esse debate aqui com relação a... Eu só citei o nome de Jardel pelo fato da gente estar falando da política e muito pelo contrário, eu estava valorizando o prefeito de Salvador, Assemineto, porque ele passou a ser talvez uma das únicas lideranças do DEM e desse agrupamento. Lógico, tem Zé Ronaldo de Feira de Santana, tem outras figuras que são conhecidas, mas eu estava valorizando porque algumas figuras que construíram esse projeto dele aqui na cidade de Salvador estão fora de combate. Foi nesse sentido, em nenhum momento quero debater essa questão, acho que essa é uma questão, certo, que eu prefiro não fazer isso, até porque no início você falou aqui do governo Dilma, das corrupções, etc. e tal. Eu não gosto de fazer um debate no campo da moral, porque esse debate fica parecendo que é a desconstrução da política. Eu gosto da política propositiva, porque eu ouvi uma declaração dizendo que, olha, uma mala de dinheiro, certo, talvez não seja suficiente para comprovar que aquilo é um crime, certo, envolvendo o presidente e aquele Loures, que era, em tese, o assessor dele. Ou seja, quando você vê isso, eu não posso discutir porque há uma posição. O cara com 500 mil reais dentro de uma mala. E o ex-presidente Lula será julgado por conta de um apartamento que não tem o nome dele, ninguém diz onde é que está esse registro, etc. Então, e vai ser julgado agora dia 24, já foi condenado pelo juiz Moro. Então, nós estamos numa loucura do ponto de vista do judiciário e dessa vinculação à moral. Então, eu prefiro tirar essa coisa, acho que já deu lamento situações assim. Não quero dizer que não aconteceu com pessoas do governo da presidenta Dilma e tal, é público aí, cada um pague pelas suas responsabilidades. A única reparo que eu queria fazer, meu querido Pablo, é que o governador Costa é uma das pessoas mais competentes que eu conheço. Ele, na minha opinião, faz um governo mais consistente, eu já disse isso, ao meu querido amigo, ex-governador Jacques Wagner. Porque Wagner governou 8 anos numa condição que a economia estava, certo, em ascensão. Enquanto que Rui está governando numa economia extremamente em situação de recessão. O que ocorre? E ele consegue dar um equilíbrio às contas do Estado da Bahia. Porque na política a gente pode debater tudo. Agora, com os fatos, a gente não pode negar. A Bahia hoje é o Estado, primeiro, o segundo de maior captação de recursos de investimentos. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo são os institutos, certo? Que estão pensando. São Paulo, em primeiro lugar, em segundo lugar, a Bahia. É onde os empresários estão vindo aportar investimentos, é na Bahia.
é o segundo, certo? É do ano de 2016 e 2017. Então, ele está fazendo um belo governo para a condição econômica que nós estamos passando. Talvez, se fosse eu, não estaria fazendo esse governo, que eu sou mais gastador, e ele é mais controlador. Ele controla bem as contas. Ele controla bem, opinião mas de eu acho que ele Rosenberg está Pinto. fazendo dentro do possível. Deputado, já temos mais de 1 hora de programa, passa rápido quando a conversa Verdade. é de alto nível, mas antes eu quero mencionar um tema, já que o senhor citou algumas vezes e o próprio deputado Pablo Barroso também citou. Eu queria falar sobre a saúde no estado da Bahia. O governo está anunciando uma série de obras no interior, inaugurações de policlínicas, de hospitais regionais, e está conseguindo, em determinado momento agora no final do ano, dar um alento à comunidade, os moradores do interior, que como nós três somos do interior, sabemos a dificuldade de acesso à saúde pública gratuita de qualidade no interior da Bahia. Isso termina, inclusive, recaindo na capital. O que é que o senhor comenta sobre essas inaugurações? Olha, primeiro, eu quero dizer aqui, e às vezes eu brinco muito lá falando de Salvador, que Salvador é o Estado. Na realidade, é uma realidade. E eu falo aqui, eu não quero aqui dizer que a responsabilidade é do prefeito de Salvador, porque ninguém cuida da saúde num curto prazo, principalmente numa perspectiva estrutural. Mas é lógico que Salvador consome muito investimento em saúde do governo do Estado pelo fato de não ter um atendimento, certo, de especialização sobre a ótica de Salvador. Então, toda a demanda vai para os hospitais do Estado, e isso acarreta muito. No interior do Estado, também, como há diversos pequenos hospitais, é canalizado também para as grandes especialidades na cidade de Salvador. Congestiona muito, gera realmente um caos do ponto de vista do atendimento à saúde pública. O que o governador Rui Costa está fazendo é uma mudança de conceito do ponto de vista da saúde. Na minha região, vou pegar aqui na região onde eu nasci, Tororó. Itapetinga é a cidade polo, e nós temos ao seu redor outras 12 cidades. Exceto Firmino Alves, todas as outras cidades têm um pequeno hospital. Nenhum desses hospitais funcionam, certo, de forma ideal. A manutenção é muito cara. A manutenção é muito cara, não tem atendimento especializado, ou seja, então o que é que o governador está fazendo? Ele está dizendo, olha, pega esses hospitais para fazer atendimentos ambulatoriais, parto, etc. e tal, e vamos construir policlínicas para que essas policlínicas recebam, certo, ali as grandes especialidades. A especialidade, aquilo ali vai ter oftalmologia, aquilo ali vai ter cardiologia, aquilo ali vai ter traumatologia, ou seja, várias especificidades. Com isso, você reduz um pouco isso. Ou, paralelo a isso também, ele está estimulando. Estou pegando como exemplo minha região. E Tororó eu vou me especializar em cardiologia. Então, um hospital que tem lá, que tem 50 leitos, vamos trabalhar para atender cardiologia. Teve um problema na cidade de Itarantim, onde é que vai cuidar de cardiologia de Tororó? Itarantim será... nós vamos cuidar de traumatologia, certo? Que hoje a ortopedia é um dos principais problemas hoje de entupimento dos hospitais. Então, bora ali fazer em Itarantim. Então, na hora que tem um problema desse, não é Itororó, é Itarantim. E aí, ou seja, você vai ter um hospital de excelência sobre determinada especificidade e você... mas ainda é muito difícil você convencer os gestores a isso. Então, é uma mudança de conceito. E as policlínicas que o governador está fazendo são policlínicas com essa especificidade. É lógico que nós estamos iniciando, é um processo de convencimento, envolvimento das prefeituras, não é um serviço barato, e a prefeitura entra com 60%, o Estado entra com 40%. Você tem que ter 500
habitantes ao redor de cada uma delas para garantir o funcionamento e o custeio. 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. Agora mesmo nós vamos inaugurar, eu estou indo inaugurar o Hospital do Cacau, um belo hospital que vai diminuir muito atendimentos aqui na cidade de Salvador. Com isso nós vamos atender melhor também a Salvador na rede estadual e também a rede municipal. Desafogar a rede municipal. O deputado Paulo Barroso, do jeito que o deputado Rosenberg Pinto contou, me parece ter uma lógica muito grande nessa investida que o governo do Estado está fazendo. E aí eu vou além. A partir desse trabalho do governo do Estado, reforçando bastante a imagem do governo do Estado no interior, foi a partir daí que o prefeito Assemineto, inclusive, falou aqui, e lançou aqui as obras do Hospital Municipal de Salvador. Uma coisa tem a ver com a outra? A saúde do Estado acaba interagindo, porque os municípios do interior vêm muito aqui para Salvador. Né? As demandas dos municípios do interior, quando não são atendidas, vêm muito para Salvador. E aqui ocupa a rede estadual e a rede municipal de Salvador acaba também abraçando essas pessoas. Quando não, vão para o Piauí, para Aracaju, no caso do Oeste ali mesmo, vão para Goiânia, para Palmas, para Brasília. Imagino que no Sudoeste vá para os estados de Minas e por aí vai. Né? Mas acaba que influencia um pouco. O deputado Rosenberg falou das policlínicas, eu estou esperando para ver o resultado das policlínicas, porque realmente se modificou. O governo do Estado entra com 40%, os municípios do interior com 60%. O governo, acho que o governo ou não sentia eficácia ou não tinha capacidade financeira de fazer os hospitais como são requeridos pelos prefeitos, que o governo do Estado banque e que gerencie os hospitais, como o Hospital do Oeste, que foi feito já em governos anteriores, está lá pedindo ampliação na área de oncologia, de cardiologia, e até hoje o governo do Estado não tem capacidade financeira de fazer, ou vontade política, não é? Aí fica à vontade de cada um avaliar, mas o que vejo, aqui, por exemplo, nós tínhamos... O que eu vejo com preocupação é que o governo, nesses últimos anos, congelou os investimentos em saúde. Apenas aí são dados oficiais. Eu digo porque são dados oficiais, porque quando eu via um político na televisão e aí um falava uma coisa, outro falava outra, eu ia procurar saber os dados oficiais. E os dados oficiais dizem, inclusive do próprio governo, que 12% é o que é investido em saúde aqui no Estado. Não é? E esse recurso não aumenta. Já no governo municipal, aqui da capital, o prefeito Assemineto pegou com 15%. Hoje já são 20% dos recursos arrecadados investidos em saúde. É tanto que nós tínhamos o absurdo aqui em Salvador de ter só uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, em Periperi, que funcionava mal. Hoje nós temos 9. O prefeito Assemineto construiu 8. Nós temos hoje 256 postos de saúde da família. Não é que nós crescemos, tínhamos uma rede de cobertura de saúde básica de 18%, hoje já são 45% de cobertura de saúde da família. Há um crescimento natural diante do investimento. E, para você ter uma ideia, o governo do Estado atendia, deputado Rosenberg, 3.500 pessoas nas suas unidades aqui, e hoje já reduziu para 2.000. Não sei se foi por causa do efeito do trabalho competente do prefeito aqui na capital, que fez com que o governo do Estado investisse menos em saúde aqui e atendesse menos. Esses são dados da Secretaria de Saúde. Diminuiu de 3.500 atendimentos para 2.000, enquanto a Prefeitura aumentou de 2.000 para 7.000 atendimentos de urgência e emergência aqui na capital. Então, essa é a relação que sempre existe. Aí, tirando o lado político, o que eu imagino que a população pede para nós, para o governador, para o prefeito da capital, é que se invista mais em saúde. Não é? Porque realmente é um investimento caro, os municípios sofrem muito. Nós vivemos aqui, o deputado Rosenberg deve passar pelo mesmo sufoco que nós vivemos aqui, as pessoas pedindo para a gente internamento, transferência, exames, e nós temos que fazer algo que não era da responsabilidade da gente, era da responsabilidade das prefeituras, do governo do Estado, de prestar um bom serviço na saúde. E acaba nós tentando resolver um problema que nem era obrigação nossa.
Mas óbvio que as pessoas procuram os vereadores, os deputados, para tentar ajudar. Mas isso eu acho que é como se fosse uma esmola, e acho que a população da Bahia não merece essa esmola. Ela merece chegar no hospital e ter os serviços básicos de saúde e ter os cuidados, porque já não basta o sofrimento de você estar doente. Imagine você não ter acesso ao serviço de saúde. Essa é a realidade que nós vivemos, e aí eu quero fazer justiça, nós vivemos a realidade da falta de serviço de saúde no nosso país há anos. Nós vivemos sempre atrás do que é necessário se fazer. Então, parte do princípio dessas políticas públicas estarem mais voltadas à saúde e à educação. Essa é uma obrigação dos novos governantes. Eu acho que quem não estiver atento a isso, os governantes que não estiverem atentos a isso e se comunicarem bem claramente com a população, não vão ter mais vez. Porque enquanto nós estamos aqui debatendo, as pessoas realmente, se você for nos hospitais aqui do nosso estado, alguns, a exemplo do Roberto Santos, do Hospital Central, você vai ver, do Hospital Geral, você vai ver aí dificuldades que nenhum de nós queremos para pessoas, para baianos, para qualquer ser humano. Nós são tratados realmente, deixados nos corredores da vida. Isso daí eu imagino que seja falta de investimento e mau planejamento. Agora, eu não estou falando aqui, quero até deixar isso bem claro, que seja uma culpa total do governador, não quero politizar esse assunto. Acho que a saúde merece ser tratada com muito respeito. Eu só posso dizer que, com muito orgulho, que a saúde de Salvador anda bem melhor, né? Nós já inauguramos aqui mais de 180 postos, já inauguramos. Temos um secretário de saúde do Estado, e aí que está a diferença, um secretário de saúde do município competente, o senhor José Antônio Rodrigues, que faz a diferença. O prefeito prioriza o investimento aqui em saúde, e aí se faz a diferença. Óbvio que tem muito a ser feito. Quando eu falo aqui, tinha 18% de cobertura de saúde básica. Hoje tem 45%. O ideal é chegar aos 100%, mas ninguém chega da noite para o dia, né? É um investimento contínuo. Imagino que uma sucessão de bons prefeitos, de bons governantes, faça com que uma cidade, um estado, se torne melhor. Esse é o deputado Pablo Barroso, vice-líder da oposição. Estamos nos encaminhando para o final do Linha de Frente, esse Linha de Frente muito especial, com 2 parlamentares bastante serenos, equilibrados, bem inteligentes, do jeito que a gente precisa na gestão pública. Eu quero encerrar a participação com ambos fazendo uma pergunta que eu me vejo no direito de fazer, já que eu percebi o equilíbrio e a serenidade de todos os dois. Deputado Pablo Barroso, por favor, me diga em uma palavra uma qualidade do governador Rui Costa. Governador Rui Costa, uma palavra, imagino que ele tenha mais do que uma qualidade, não é? E eu respeito como homem, como baiano e como governador do estado. Uma palavra, ele fica um pouquinho segundo. Ele é uma boa qualidade, ele fica segundo atrás do ACM Neto, não é que é o primeiro. Mas, é um bom segundo colocado? É um bom pai. Pronto, é um bom pai, realmente. O prefeito ACM Neto, em uma palavra que seja uma palavra de qualidade, uma virtude que a ACM Neto tem. Olha, a virtude eu não conheço muito, assim, mas acho que ele consegue ter uma boa relação com seus pares. É uma pessoa que eu vejo muito afinado com seus pares, ou seja, leal aos seus amigos e tal. Eu acho que isso também é uma qualidade, a lealdade é sempre uma qualidade. Realmente é uma qualidade. Deputado pessoas. Rosenberg Pinto, do PT, presidente da importante Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Sem essa comissão, nada é aprovado. Tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Baiano de Itororó acaba de aprovar uma lei, um projeto de lei para proibir a venda, comercialização do amianto. É isso? É muito importante isso. Eu gostaria de suas considerações finais e já agradecendo a sua participação aqui, a sua presença no Linha de Frente. Primeiro, Pablo, agradecer o convite a participar desse programa aqui do Linha de Frente, você fazendo uma bela intermediação aqui. Parabenizar o deputado Pablo Barroso pela sua apresentação, não seria diferente, pela sua qualidade e também, obviamente, pela sua defesa ao prefeito da cidade de Salvador.
certo? Não, obviamente, ele o conhece, é uma pessoa da sua relação, não seria diferente também. Mas eu quero dizer aos baianos e às baianas que nós vamos continuar investindo na área da saúde, da educação, da segurança pública. É lógico que eu gostaria que a gente tivesse fazendo 100%, mas nós estamos fazendo 100% do que o orçamento do governo do Estado permite, senão o governador acaba sendo penalizado por isso. Então, agradecer a oportunidade e dizer que a Assembleia Legislativa e o nosso gabinete e a Comissão de Constituição e Justiça está à disposição da sociedade de vocês aqui. Muito obrigado. Com certeza teremos novos encontros tão gratificantes e proveitosos como esse. Deputado Pablo Barroso, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Eu queria que você se despedisse do seu público, dos seus eleitores, dos cidadãos baianos que acompanharam 1 hora de programa aqui com a gente. Bom, Pablo, eu queria agradecer ao deputado Rosenberg. Eu sou testemunha do trabalho dele, volto a dizer, ele agora assumiu a presidência da CCJ, da Comissão Constituição e Justiça, a mais importante da Assembleia, e a comissão tem andado a passos largos. Nós estamos lá apreciando os projetos dos deputados com a rapidez e com a eficiência que aumentou e muito, né, e tem ajudado a efetivar a obrigação que é nossa de analisar esses projetos lá, se são constitucionais ou não. Os projetos, para serem aprovados, precisam passar por nossa comissão, por essa comissão que eu faço parte, com muito orgulho, porque é um trabalho que nós fazemos que acho que é de relevância para a Assembleia, de relevância para os baianos. Eu queria agradecer a Aratu Online, queria agradecer a Rede Aratu, né, a paciência de todos, a você, Pablo, né, meu xará. O Rosenberg é corajoso, porque veio aqui encarar dois Pablos, né? Apesar do Pablo Reis tá aqui bem mediano, com bastante parcialidade, mas o importante é que nós aqui defendemos ponto de vista que nós acreditamos, não é? E estamos com o mesmo intuito, que é trabalhar pelo Estado. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar as pessoas que estão nos assistindo para nos fazer parte e nos olhar, pesquisar a respeito no Facebook, nas mídias, nas redes sociais. A TV Assembleia, hoje com o canal digital, está aberto à maior parte da população. Nos assistir, né, dar as dicas, críticas, sugestões, participar mais da vida da Assembleia, indo lá, porque lá é realmente a casa, levando as discussões lá à casa, que nós estamos lá aptos e dispostos a debater os temas que são importantes. Acho que o político, ouvindo a população do Estado, vai poder fazer, e a população da Bahia vai poder fazer muito mais por ela. E nós estamos lá abertos a isso. Acho que a política é a única forma que existe, e olha que estão erroneamente tentando criminalizar a política. A política é a única forma que existe de você discutir os temas importantes. Fora isso, existe a ditadura, existe a anarquia, não é? E as pessoas, inclusive as pessoas que estão fora da política, que queiram participar, e eu acho que devem participar, inclusive serem candidatos. Ano que vem nós temos a oportunidade de renovar os quadros, e as pessoas têm que participar, porque só serão e só participarão da política e só irão decidir sobre a vida de nós, baianos, aqueles que participarem. Aqueles que não participam acabam tendo a vida decidida por aqueles que participam. Então, fica aí a dica, porque nós precisamos realmente de renovação. Essa renovação é muito bem-vinda, até porque as pessoas precisam ouvir as outras, serem ouvidas, e é nessa troca de ideias aí que nós vamos construir um Estado bem melhor e mais digno. Muito obrigado, por favor. Boas festas. Ótimo. E feliz 2018. Não é não, Pablo? Perfeito. Com certeza. Boas festas a todos. Estivemos aqui em mais de 1 hora de conversa, um debate salutar, como o próprio Pablo Barroso mencionou aqui. É sempre importante a sua presença, a sua participação, cidadão, eleitor, criança, velho. Participem da política, discutam, cobrem dos deputados. Os dois são bastante atuantes nas redes sociais. A rede social, o Instagram é Pablo Barroso com Z, e o outro Instagram é deputado Rosenberg com M. Rosenberg com M. No Facebook também você encontra os dois, e no Twitter também, minha rede social favorita. Eu já estou seguindo os dois
e vou acompanhar, vou cobrar, porque também sou contribuinte, sou cidadão e quero exercer a minha cidadania. Aqui o Linha de Frente foi feito para também como exercício de cidadania. Eu quero sua participação sempre, seus comentários. Hoje tivemos uma audiência muito boa, muito obrigado. Vou agradecer também a todos os assessores que vieram com os parlamentares, agradecer a Higino, a Robson, ao Wilton Santana, Camila Costa, parabéns pela produção desse debate, ficou muito legal. Eduardo Souza, muito obrigado pela direção, Leda, Regina, todo mundo que participou aqui comigo. Vou encerrar o programa, deputado, sempre encerro com uma frase que não é minha, escolhi uma frase do líder pacifista, um político também, Mahatma Gandhi, o líder indiano. Ele dizia o seguinte: primeiro nos ignoram, depois procuram nos ridicularizar. Em seguida, eles querem brigar com a gente. Nesse ponto, eles já perderam a batalha. Pensem sobre isso e até o próximo encontro. Um abraço.